Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, que narra desde a criação do mundo até os eventos iniciais da história humana, é um livro fundamental para compreender o plano de Deus para a humanidade, mostrando suas ações soberanas e seu relacionamento com os homens. Neste livro encontramos uma história que combina a seriedade do julgamento divino com a esperança da redenção, revelando como Deus intervém diante da corrupção humana para estabelecer um caminho de salvação. Prepare-se para refletir sobre as lições que essa passagem nos ensina, mergulhando em um cenário repleto de contrastes. A iniquidade crescente da humanidade em oposição à justiça de Deus e sua disposição em oferecer graça. Este relato ecoa até os dias de hoje, desafiando-nos a considerar como vivemos e como respondemos ao chamado divino. Vamos começar com uma cena inquietante, que serve como pano de fundo para a intervenção de Deus na história humana: a corrupção desenfreada e a reação divina. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Gênesis 6, versículos 1 e 2. Aqui encontramos o início de um evento misterioso e perturbador. Mas quem são os filhos de Deus? Vamos explorar as interpretações mais comuns. Anjos caídos. Alguns acreditam que os filhos de Deus eram anjos que, em rebeldia, assumiram formas humanas para se relacionar com mulheres. Essa ideia se baseia em passagens como Jó 1, versículo 6, onde os filhos de Deus, anjos, se apresentam diante do Senhor em um contexto celestial, e 2 Pedro 2, versículo 4, que menciona anjos que pecaram e foram presos até o dia do juízo. No entanto, essas passagens devem ser interpretadas à luz de todo o contexto bíblico. Em Jó 1, versículo 6, os filhos de Deus aparecem na corte celestial, evidenciando seu papel como servos espirituais de Deus. Não há qualquer menção a ações físicas ou relacionamentos com humanos. Já 2 Pedro 2, versículo 4, refere-se à rebelião angelical, provavelmente conectada à queda de Satanás, e não diretamente aos eventos de Gênesis 6. Em Mateus 22, versículo 30, Jesus esclarece que os anjos no céu não se casam, indicando que a reprodução não faz parte de sua natureza espiritual. Além disso, em passagens como Gênesis 18, vemos anjos assumindo formas humanas para cumprir missões divinas, mas sem qualquer indicação de envolvimento conjugal. Esses textos reforçam que os anjos, mesmo quando assumem formas físicas, mantêm sua natureza espiritual e imaterial. Portanto, essa teoria enfrenta limitações significativas e se torna inconsistente quando comparada ao restante das Escrituras, que sugerem que o termo filhos de Deus deve ser entendido em um contexto humano e terreno, alinhado à narrativa bíblica mais ampla. Portanto, essa teoria enfrenta limitações lógicas e contextuais, destacando que a expressão filhos de Deus é melhor compreendida sob uma perspectiva terrena, alinhada ao restante da narrativa bíblica. Essa compreensão ressoa particularmente bem com outras passagens das Escrituras que usam filhos de Deus para descrever os seguidores de Deus na terra, como em Deuteronômio 32, versículo 5 e Oséias 1, versículo 10. Essa perspectiva também reflete o ensino constante de que a obediência e a relação com Deus são os elementos que definem quem pertence a Ele, ilustrando que o termo não implica em uma identidade sobrenatural, mas espiritual e moral. Essa coerência reforça a ideia de que a narrativa de Gênesis destaca o declínio moral causado pela perda de foco em Deus e pela aliança com influências corruptas. Homens piedosos. Outra interpretação mais consistente é que os filhos de Deus eram homens fiéis a Deus, provavelmente descendentes de Sete, o terceiro filho de Adão. Essa visão se baseia em como a Bíblia frequentemente chama os seguidores de Deus de seus filhos. Deuteronômio 32, versículo 5, Salmos 73, versículo 15, Oséias 1, versículo 10. O contexto é claro. A linhagem de Sete foi marcada por sua fidelidade a Deus, em contraste com a descendência de Caim, que havia se distanciado dos preceitos divinos. Esses homens piedosos, no entanto,
cometeram o erro de escolher esposas baseados apenas na atração física, ignorando o impacto espiritual de suas uniões. A expressão "viram que as filhas dos homens eram bonitas", Gênesis 6, versículo 2, destaca que essas escolhas foram guiadas pelo desejo superficial e carnal, em vez de um compromisso com os valores divinos. A Bíblia adverte repetidamente sobre o perigo de alianças espiritualmente desiguais. 2 Coríntios 6, versículo 14, reforça este princípio, alertando contra o jugo desigual entre crentes e descrentes. Ao se casar com mulheres que não compartilhavam a fé, os descendentes de Sete abriram caminho para um declínio espiritual e moral que afetou suas famílias e, eventualmente, a sociedade como um todo. Esse erro ressalta a importância de buscar relacionamentos que reforcem a fé e promovam um legado de fidelidade a Deus. Assim, os filhos de Deus em Gênesis 6 são um lembrete de que decisões baseadas apenas em valores terrenos podem levar a consequências espirituais devastadoras. Essa última interpretação é amplamente aceita porque se alinha melhor ao contexto geral das Escrituras. A Bíblia ensina repetidamente que a escolha de cônjuges afeta profundamente a vida espiritual. Por exemplo, em 2 Coríntios 6, versículo 14, Paulo adverte contra o jugo desigual, ou seja, uniões entre crentes e descrentes. Esse princípio ecoa claramente aqui. Os filhos de Deus comprometem sua fé ao se unirem a mulheres que não compartilham seus valores. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhes o coração. Gênesis 6, versículo 6. Deus, em sua santidade, não podia ignorar a corrupção generalizada que tomava conta da humanidade. No entanto, o arrependimento de Deus, mencionado em Gênesis 6.6, não deve ser entendido como uma mudança de opinião ou erro, como acontece com os seres humanos. Esta expressão é um antropomorfismo, uma maneira de descrever Deus em termos que possamos compreender. O pesar de Deus reflete não fraqueza, mas sua profunda tristeza e indignação diante do pecado que distorce sua criação e afasta a humanidade do propósito para o qual foi criada. Este peso destaca tanto a justiça quanto a misericórdia divina. Deus não ignora o pecado, mas tampouco age precipitadamente. A menção de um limite de 120 anos, Gênesis 6, versículo 3, mostra sua paciência ao dar tempo para o arrependimento. Ainda assim, a santidade de Deus exige uma resposta ao mal, reafirmando que o pecado, quando não confrontado, destrói não apenas o indivíduo, mas toda a sociedade. Essa reação divina revela uma lição vital. Deus não tolera o pecado indefinidamente. Sua paciência é grande, mas não infinita. O limite de 120 anos imposto na passagem não apenas demonstra sua misericórdia, mas também destaca um princípio importante. Deus concede tempo suficiente para que os homens reconheçam seus erros e se voltem para Ele. Durante esse período, Noé pregou incessantemente, chamando as pessoas ao arrependimento enquanto construía a arca. Este ato de paciência divina, porém, tem um ponto final, enfatizando que a graça é oferecida, mas não é ilimitada. Isso nos ensina que não devemos postergar nossa resposta ao chamado divino, pois a oportunidade de salvação é finita. Em meio à destruição iminente, uma luz brilhou. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Gênesis 6, versículo 8. Noé foi escolhido por sua justiça e integridade, qualidades raras em uma época marcada por corrupção e violência. Ele era um homem que andava com Deus, o que significa que sua vida era uma constante busca pela vontade divina, em contraste com a geração ao seu redor que se afastava cada vez mais de Deus. Essa comunhão diária com o Senhor o tornava não apenas justo, mas também uma referência de retidão em meio ao caos moral. Contudo, é importante notar que essa graça não era um mérito conquistado por Noé, mas um favor imerecido de Deus. Sua escolha reflete o caráter divino, que busca aqueles dispostos a ouvir e obedecer. Noé foi chamado para uma missão aparentemente impossível: construir uma arca enorme em um período de 120 anos, enquanto enfrentava o desprezo e a incredulidade de sua comunidade. Essa tarefa monumental simbolizava mais do que apenas sua fé. Ela exigia uma resiliência que transcende as dificuldades diárias.
paciência para suportar décadas de trabalho aparentemente infrutífero e uma confiança inabalável nas promessas de Deus, mesmo diante da zombaria e do desprezo de sua geração. No contexto contemporâneo, essa mesma resiliência pode ser aplicada aos desafios de manter a fé em um mundo cada vez mais cético e hostil à verdade divina. A paciência de Noé nos ensina a esperar com esperança ativa, trabalhando em obediência, mesmo quando os resultados parecem distantes. Sua perseverança destaca a importância de confiar que Deus está operando, mesmo quando não podemos ver o desfecho imediato. Cada martelada na madeira era um ato de obediência e pregação silenciosa, um testemunho vivo de que o julgamento viria, mas também de que havia uma oportunidade de salvação para aqueles que crescem. Imagine Noé durante 120 anos, cortando madeira com dedicação incansável, martelando cada peça com precisão, revestindo a arca com piche para garantir sua impermeabilidade e, acima de tudo, pregando a retidão a um povo que se recusava a ouvir. A missão de Noé era dupla: construir um refúgio físico para si mesmo, sua família e os animais, enquanto anunciava uma mensagem espiritual de arrependimento e salvação. Cada ação sua era um sermão vivo, demonstrando que Deus estava oferecendo um caminho de escape para todos os que escolhessem crer. No entanto, Noé enfrentava desprezo e zombaria constantes de uma geração que desprezava a justiça divina. Mesmo assim, ele permaneceu fiel, movido por uma fé inabalável e pela certeza de que o que Deus prometera se cumpriria. Ao longo desses 120 anos, Noé não apenas pregava com palavras, mas também com sua paciência, perseverança e obediência. Ele se tornou um exemplo tangível de que a salvação estava ao alcance de todos que confiassem em Deus e respondessem ao chamado do arrependimento. A arca era muito mais do que um barco. Ela era uma manifestação tangível da comunhão entre Deus e Noé e um símbolo poderoso de esperança e salvação. Cada detalhe de sua construção refletia a obediência à direção divina. Sua forma, proporções e revestimento de piche mostravam o cuidado de Deus em prover um refúgio seguro, enquanto a perseverança de Noé durante 120 anos ecoava uma mensagem clara: o julgamento está vindo, mas Deus provê um escape para aqueles que confiam nele. Mais do que um meio físico de salvação, a arca representava a graça de Deus em ação. Para os que estavam do lado de fora, ela era um lembrete visível da urgência do arrependimento, mas também um testemunho da paciência divina, que aguardava enquanto Noé pregava. Para os que estavam dentro, a arca era um espaço de segurança, separado do caos do mundo exterior. A porta, fechada pelo próprio Deus, simbolizava sua soberania em garantir a salvação daqueles que o obedeciam. A arca, com suas proporções impressionantes, foi projetada para salvar e não para navegar, refletindo a total dependência da provisão e do controle divino. Seu propósito não era seguir um destino traçado por habilidades humanas, mas flutuar conforme o plano soberano de Deus, mostrando que a salvação é inteiramente obra do Senhor, livre de méritos humanos. Cada detalhe, desde seu tamanho colossal até o revestimento de piche, demonstrava o cuidado e a instrução divina, garantindo proteção em meio ao julgamento. A porta, fechada pelo próprio Deus, simbolizava muito mais do que segurança física. Ela era a personificação da soberania divina, representando o controle absoluto de Deus sobre a salvação. Este ato de fechar a porta demonstra que somente Deus tem autoridade para determinar quem entra em sua proteção e quem permanece fora. Para os de dentro, a porta fechada era um símbolo reconfortante da fidelidade divina, assegurando-lhes que estavam protegidos sob os cuidados do Criador. Para os de fora, entretanto, ela era um sinal solene do julgamento divino, enfatizando que a oportunidade de arrependimento é limitada e que somente aqueles que respondem ao chamado de Deus, enquanto há tempo, podem experimentar a salvação. Esse ato nos desafia a refletir profundamente sobre nossa relação com Deus e a viver com a urgência e a gratidão que sua soberania e graça requerem. Para os de dentro, era um sinal de segurança e da presença constante de Deus. Para os de fora, marcava o fim da oportunidade de arrependimento, um lembrete solene de que o tempo da graça não dura para sempre. Para os que estavam fora, a porta fechada simbolizava o término definitivo de um período de graça, o fim da oportunidade de arrependimento. Essa ação divina é um lembrete solene de que, embora Deus seja longânimo, seu julgamento é certo e tem um tempo determinado.
Para os de dentro, a porta representava muito mais do que proteção física. Era a evidência concreta da segurança provida por Deus, de sua fidelidade em cumprir suas promessas e de que a salvação é assegurada àqueles que confiam e obedecem à sua palavra. Assim como nos dias de Noé, vivemos em tempos em que a corrupção moral cresce e a busca por prazeres efêmeros domina. Jesus, em Mateus 24, versículos de 37 a 39, nos alerta: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Embora à primeira vista o paralelo que Jesus traça possa parecer idêntico, há uma diferença fundamental entre o dilúvio e sua segunda vinda. No dilúvio, aqueles que foram levados eram os que pereceram no julgamento, enquanto Noé e sua família permaneceram seguros na arca. Em contraste, na vinda de Jesus, os que forem levados serão os salvos, chamados a encontrá-lo, enquanto os que ficarem enfrentarão o juízo. Essa inversão sublinha a urgência da vigilância espiritual. Noé pregou por 120 anos, mas a maioria ignorou seu aviso, distraída pela vida cotidiana. Jesus enfatiza que sua volta será igualmente inesperada para os desatentos. O chamado, portanto, é claro: estar pronto e viver em constante comunhão com Deus, pois a salvação não será para os distraídos, mas para os que se mantiverem atentos e fiéis. Na prática cotidiana, isso significa cultivar uma vida de oração regular, meditar nas Escrituras e permanecer vigilante sobre as influências ao nosso redor. É escolher conscientemente priorizar a fé acima das distrações temporais, como o materialismo ou a busca incessante por prazer. Vigilância espiritual é viver com os olhos fixos na eternidade, equilibrando responsabilidades terrenas com um coração alinhado à vontade divina. Assim, cada decisão e ação se torna um reflexo de nossa prontidão para encontrar o Senhor. Esta passagem conecta a realidade do tempo de Noé com os dias que antecedem o retorno de Cristo. Ela destaca a indiferença espiritual e o foco nas atividades cotidianas, que distraíram as pessoas do aviso iminente de juízo. Em ambos os contextos, o julgamento chega de forma inesperada para aqueles que não estão vigilantes. Noé era um pregador da justiça, 2 Pedro 2, versículo 5. Mas suas palavras foram ignoradas por uma geração que desprezava os valores divinos. O paralelo que Jesus traça é um alerta solene sobre a necessidade de vigilância, arrependimento e prontidão. Ele nos chama a viver com a consciência de que a vinda do Filho do Homem será repentina e que apenas aqueles que ouvem e respondem à voz de Deus estarão preparados para encontrar a salvação. Aqui está algumas lições práticas que aprendemos. Escolhas sábias. Como os filhos de Deus erraram ao escolher com base apenas na aparência, devemos buscar relacionamentos que edifiquem nossa fé e promovam o bem. Andar com Deus. Assim como Noé, somos chamados a ser fiéis em um mundo em decadência. Andar com Deus significa obedecer, mesmo quando somos incompreendidos. Pregar a palavra. Noé pregou durante anos, mesmo sem resultados visíveis. Nossa missão é semear a verdade, deixando os resultados nas mãos de Deus. Confiança na graça. A arca nos lembra que a salvação é um presente divino. Assim como Noé confiou no plano de Deus, somos chamados a confiar em Jesus Cristo, nosso refúgio e redentor. O relato de Gênesis 6 até Gênesis 7, versículo 5, é mais do que uma história antiga. É uma poderosa exortação que transcende gerações. Ele nos convida a uma profunda introspecção, desafiando-nos a reconhecer o peso do pecado em nossas vidas e na sociedade, e a responder ao chamado da graça divina com humildade e determinação. Assim como Noé foi chamado a andar com Deus em meio a uma geração corrompida, nós também somos chamados a ser luzes brilhantes em um mundo de trevas crescentes. Esse chamado é, acima de tudo, um lembrete da misericórdia e paciência de Deus, mas também de sua justiça inabalável. O exemplo de Noé nos inspira a sermos fiéis e a perseverar,
Mesmo quando enfrentamos desprezo ou indiferença, confiando que Deus nos guia e provê um caminho seguro. Que possamos viver com corações firmes, prontos para abraçar a graça de Deus e testemunhar sua luz a um mundo que tanto necessita de redenção. Que essa reflexão nos inspire a buscar a Deus com corações retos, confiando que, assim como Ele guiou Noé, Ele guiará aqueles que o buscam hoje. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, versículo 37.